feito nas nossas vidas. Amém? Oramos a Deus. Pai querido eterno, na tua presença bendita nós estamos nesta oportunidade. Te louvamos, meu Senhor, por todas as bênçãos alcançadas. Te louvamos, meu Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos na tua presença, meu Senhor, adorando o teu nome, exaltando o teu nome, meu Senhor, por todas as bênçãos alcançadas. Quero, meu Pai, pedir a tua ajuda em prol ao teu povo, aos teus filhos, aos teus servos, que conosco participam, meu Senhor, desta live, deste culto online. Eu quero pedir, meu Senhor, a tua ajuda, eu quero pedir, meu Senhor, a tua bênção. Venha, meu Senhor, nesta noite manifestar a tua glória. Venha, meu Senhor, operar milagres de uma forma toda especial, porque nós confiamos e nós cremos em ti. Pai, pedimos a tua ajuda, Pai, pedimos a tua bênção e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero desde já agradecer a sua participação conosco nesta noite. Aqui estamos para louvar a Deus, adorarmos ao Senhor. E eu quero desde já, agradecer aos irmãos que estão entrando aqui na live. Eu estou vendo aqui pelo meu monitor e estou vendo aqui. Quero desde já agradecer. Os irmãos estão comentando. Estou vendo ali o pastor Cleone. Deus abençoe, meu companheiro. Um grande abraço. Grande expositor da palavra. Deus em Cristo abençoe. E muito obrigado aí pela participação. A todos os irmãos que estão participando com a gente, Deus em Cristo abençoe as vossas vidas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus, que está registrada na carta que Paulo escreve aos irmãos, aos Colossenses, no capítulo de número 1, e nós vamos para o versículo de número 23. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 23. Glória a Deus. Na verdade, nós poderíamos até fazer uma leitura um tanto maior, né? Estou vendo aqui a congregação Canaã, nosso companheiro evangelista Maldair, família, Deus abençoe, nosso segundo vice-presidente, Deus abençoe pela participação dos irmãos. Quero, na pessoa do evangelista Odair, cumprimentar a todos os nossos dirigentes das nossas congregações, lembrando que no próximo domingo será dia 2 de agosto, e nós teremos a nossa reunião de obreiros para o fechamento de relatório. Como os irmãos bem sabem, nós não estamos fazendo reunião presencial, mas somente vem os dirigentes, faz o fechamento bem rapidinho, né? A conferência está sendo feita depois, para que a gente possa bem rápido fazer a entrega dos relatórios e liberar os irmãos também o mais rápido, para que todos possam cumprir as suas atividades ali, mas também sem causar aglomeração e sem nenhum tipo de risco, ok? Muito bem. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias, Colossenses capítulo número 1, versículo de número 23, diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, do qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Meus irmãos, o texto sagrado que nós lemos, ele é de conhecimento de todos nós. E neste versículo, em especial, no versículo de número 23,
no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, neste versículo, nós vamos encontrar algumas orientações de Paulo a esta igreja, que serve também para o nosso ensino, para o ensino da igreja nos dias em que estamos vivendo. Interessante é que neste texto nós vemos sobre a estabilidade cristã. Paulo, ele vai nestes versículos, e principalmente no versículo 23, apresentar algumas características daqueles que são estáveis, daqueles que têm estabilidade, né? Não daqueles que se movem. Interessante que ele vai usar a expressão linda demais. Ele vai colocar a expressão "e não vos moverdes". Olha que coisa, né? E veja do que é que Paulo vai pedir para que não haja essa oscilação. A oscilação aqui é da esperança do evangelho que tendes ouvido. A preocupação de Paulo é que algumas pessoas pudessem, e Paulo vai trabalhar justamente isso, essa preocupação Paulo vai apresentar, e eu vou mostrar para vocês, acerca daqueles que transmitiam uma mensagem errônea, e Paulo chama de falsos ensinamentos. Paulo vai se preocupar do crente manifestar, do crente se apresentar com firmeza, se apresentar com uma certa estrutura, uma estrutura cristã. Interessante que não é só nessa carta que Paulo vai informá-los, vai orientá-los, vai ensinar os irmãos da igreja primitiva acerca dessa estabilidade cristã. Verdade é que Paulo vai, em outras cartas, trabalhar essa firmeza cristã. Paulo vai dizer à igreja de Corinto para que eles sejam firmes, né? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 58. Paulo vai dizer isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. E Paulo vai dizer ainda mais, constantes. Olha aí, né? Mais uma vez, uma certa estabilidade, né? Não uma oscilação. Está crente hoje, não está crente amanhã. Está firme hoje, não está firme amanhã, né? Se por qualquer situações há um abalo na sua fé. Então Paulo sempre vai trabalhar esse propósito dessa firmeza, dessa constância, dessa estabilidade. Interessante que, abra sua Bíblia comigo, Paulo vai lá em Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 6. Não, vamos até voltar um pouquinho antes. Colossenses capítulo 2, versículo 4. Diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? Aquela conversinha fiada, aquela conversinha no pé de ouvido, né? Com o propósito de desvirtuar a tua fé, né?
Veja que diz o versículo 5: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem, presta atenção, e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo sempre vai elogiar a igreja pela sua firmeza. Paulo sempre vai orientar a igreja acerca da sua estabilidade, da sua crença que não oscila independente das adversidades da vida. E ele vai continuar no versículo 6 do capítulo 2 de Colossenses. Ele vai dizer: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha a lição que Paulo está dando para todos nós. Paulo, primeiramente, dá essa lição à igreja em Colossos, mas Paulo também está dando para nós essa lição nos dias de hoje. É interessante que nós precisamos estar firmes e andando com o Senhor. Lá no passado, na igreja primitiva, em alguns momentos os discípulos já deixaram de andar com Jesus, os próprios discípulos. Em momentos de uma mensagem mais dura, de uma mensagem mais incisiva, de uma mensagem muito clara da parte do Cristo, os discípulos, as pessoas começaram a sair. As pessoas começaram a querer abandonar. Interessante que em João capítulo 6, versículo 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querem vós também retirar-vos? Porque o discurso era pesado, o discurso era duro. Em respondendo-lhe, pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tem muita gente que prega para onde iremos nós. A Bíblia não diz para onde, a Bíblia diz para quem. Onde tem muito, mas quem tem pouco. Quem pode socorrer, quem pode alimentar, quem pode sustentar, quem pode salvar, quem pode alegrar, quem pode fortalecer. Não é para onde, é para quem. Então esse para quem iremos nós, e aí Pedro vai dizer: tu tens as palavras de vida eterna. Então essa estabilidade que nós devemos ter é saber com quem nós estamos andando, como nós estamos andando. O versículo de número 6 diz: como pois, eu estou lá em Colossenses capítulo 2, e versículo 6, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O versículo 7, aí ele vai mostrar como andai nele. Aí ele vai dizer: arraigados. Arraigados. O que é arraigados? É aquele que tem raiz, é aquele que tem firmeza. Aí ele vai dizer mais: e edificados nele. Olha mais: e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo, ó glória, em ação de graças. Gente, nós vamos crescendo dia após dia. Nós vamos nos desenvolvendo dia após dia. Nós vamos alcançando e galgando crescimento da parte de Deus dia após dia. A cada dia nós temos que ser melhor. A cada dia nós temos que agradar a Deus, mais a Deus. A cada dia nós temos que nos entregar ao Senhor. A cada dia nós temos que ter a nossa fé confirmada em Cristo, arraigados. E depois ele vai dizer: edificados. Aí o versículo 8 vai dizer: tendo cuidado.
para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Interessante que as pessoas, não é muito difícil você ver gente dizendo assim, mas eu acho que é assim. Eu acho que é desse jeito. Eu acho. Antigamente. Irmão, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz. O que a palavra diz não muda nem em décadas, nem em séculos. A palavra não muda. Ela é viva, ela é eficaz. O que muda é a tradição dos homens. O que muda é as filosofias, as vãs sutilezas. Isso é para contaminar, isso é para tirar a sua fé, isso é para abalar a sua crença. Mas o que está aqui nessa palavra é fiel, é verdadeiro. Então, quais são as características daqueles que têm estabilidade? Primeiro, ele não se move do seu propósito, porque ele é firme, ele é constante. Abra sua Bíblia. Eu me lembro de um texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 15, 2 Tessalonicenses 2 e 15. Olha o que Paulo vai dizer. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Pastor, mas já está dizendo que não pode ser por tradição, que não é essa a tradição do homem, aqui é a tradição da palavra. É por isso que eu disse que ela não muda nem por décadas, nem por século, nem por milênio, ela não altera. O ensino da palavra, ele é do passado como ele é de hoje. E ele é aqui como ele é lá do outro lado do mundo. Bíblia é Bíblia, palavra é palavra. Mas existem pessoas oscilantes, existem pessoas que não têm firmeza. Se chegar alguém com uma mensagem nova, ela embarca. Se daqui a pouco se chegar com outra mensagem, ela acredita. Se chegar com a outra mensagem, ela aceita. E ela sabe tudo, não defende absolutamente nada e não tem firmeza. Aí ela discute por causa do sábado, ela discute por causa da lua cheia, ela discute por causa do que come, ela discute porque o que não come, ela diz, isso pode, aquilo ali não pode, e isso pode. E a sua vida, e a sua comunhão com Deus? E o seu crescimento espiritual? Começou bem? Quem vos impediu de você continuar a progredir, a crescer, a desenvolver na fé? A característica de quem é estável é que ele não se move do seu propósito. Qual é o meu propósito? É agradar a Deus? Qual é o meu propósito? É seguir a instrução da palavra? Qual é o meu propósito? Chegar no céu? Então, eu preciso também estabelecer para a minha vida o que é propósito. Tem gente que está há 225 anos na igreja e não tem propósito. Ele acha que vai ser salvo por tempo de serviço e de trabalho. O que precisa é de firmeza,
estabilidade, estabelecimento de propósitos. Tem gente que não entendeu até agora essa pandemia. A gente vai acabar isso daqui a um tempo. Algumas pessoas vão esquecer. E se você perguntar para ela o que ela adquiriu de experiência na pandemia, ela não sabe. Ela não conseguiu tirar lição nenhuma nesse momento difícil. Meu pai, meu velho pai, o meu melhor amigo, como eu sinto falta dele. Ele dizia: meu filho, a vida nos dá alguns limões. E você precisa saber o que você faz com ele. Ou você pode espremer numa ferida e vai arder. Ou você pode bater ele e amargar. Ou você pode saber espremer ele num recipiente. Botar um pouquinho de água, botar um pouquinho de açúcar, umas pedrinhas de gelo e fazer uma limonada. A pandemia está aí, mudando toda a sistemática das nossas vidas. E tem gente que não tirou lição nenhuma. A pandemia nos dá todos os dias saudades de poder rever os irmãos, de poder abraçar os irmãos, de poder cultuar os irmãos, com os irmãos. Eu falei com o dirigente agora à tarde: pastor, que saudade dos cultos de ensino na presencial. Que saudade do nosso quilolitro. Mas nós somos crentes. Nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos a Bíblia. Irmão, isso é... Desculpa o que eu vou te dizer, segura aí. O que nós estamos passando agora é fichinha. Porque vai vir aí. A Bíblia diz que é guerra, rumores de guerra, terremoto, peste, fome. Ah, então não vai ter crente mais. Me desculpa, não vai ter crente. Porque um vírus, já tem gente que não serve mais Deus. Não sente a presença de Deus. Era para estar mais crente, era para estar orando mais, era para estar congregando. Não pode congregar, mas era para estar cultuando a Deus na live. Era para estar lendo Bíblia. Era para estar jejuando. Mas fica borocochô pros cantos. Murmurando, reclamando da vida, da sorte. Agradece a Deus que você tem vida. Eu falei com uma pessoa hoje que trabalha na área de funerária, disse: pastor, tá morrendo gente que não dá nem para contar. E as pessoas não são agradecidas. Agradece a Deus pela sua casa, pela sua família. Agradece a Deus pelos seus irmãos. Que mesmo que você não pode estar com eles, mas você sabe que nós estamos unidos pelos laços do Calvário e que isso vai passar e a gente vai ter que estar melhor. Agora, pandemia nenhuma, e pandemia pode até fechar o templo, pode até nos isolar fisicamente, mas não nos isola de Deus, não fecha o céu. O céu não está fechado. O céu não está fechado, a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos de Deus não estão tampados. Eu já falei isso. Imagina o seu pastor Gustavo, esse que vos fala, o quanto está sofrendo ausente da presença de vocês, das reformas, das construções. Do abraço de vocês. Mas vocês não imaginam
quanto eu tenho orado por vocês. Vocês não imaginam a saudade que eu estou sentindo de vocês. Mas vocês também não podem imaginar como eu tenho sentido Deus presente nos meus momentos de oração, no meu momento de comunhão com o céu. Porque é isso que vai sustentar a gente no momento tão difícil que nós estamos vivendo. O que é isso? Firmeza. O que é isso? Estabelecimento de propósitos. Eu preciso de Deus. Foi aquela mensagem que eu preguei. Senhor, tem misericórdia de nós. Olha o que Paulo vai dizer na carta que ele escreve aos irmãos em Filipe. No capítulo 4, no versículo 1, diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa é estar assim firmes. Em quem? Em quem? Firmes no Senhor. Firmes no Senhor. É Ele que nos basta. É Ele que nos fortalece. Por isso que a gente precisa ter propósitos. Eu não te deixo, Senhor. Eu não te largo, Senhor. Eu não vou te abandonar, mas também não me abandona, Pai. Aramancho candeire calaço. Estabilidade. E se nós formos para a prisão como Paulo, sabe que a gente vai cantar? E se nós formos para a prisão igual Pedro, será que a gente vai dormir? E se a gente morrer como os mártires da igreja morreram? Uns crucificados de cabeça para baixo, outro decepado, outro jogado dentro de uma bacia de óleo queimado. Outro. E muitos outros que serviram de lamparina para as ruas de Roma. Foram queimados vivos. Então você vai excomungar Deus. Então aí você vai amaldiçoar Deus. Abre a Bíblia comigo, Hebreus. Capítulo 11. Versículo. Eu vou caminhar um pouquinho aqui. Versículo de número 32. E que mais direi? Hebreus 11, 32. E que mais direi? Falta-me tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos. Quer dizer, eles tiveram que guerrear. Não se vence sem guerrear. Eles tiveram que ir para a luta, eles tiveram que ir para a peleja. Praticaram a justiça, alcançaram a promessa e fecharam a boca dos leões. Versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças.
na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Versículo de número 35. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Que isso, pastor? Preferiram morrer torturados, porque sabiam que quando morresse, sofrendo, teria no céu um galardão. O que é isso? Isso é firmeza de fé. Isso é firmeza de propósito. Não é uma pandemia, mas é espada. Versículo 36. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados. É Bíblia, é Bíblia. Homens dos quais o mundo não era. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé. Veja o que está escrito no versículo 38. Não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É só uma pandemia. Não estamos podendo congregar. Não estamos podendo participar de cultos presenciais. É motivo para crente desviar. É motivo para crente reclamar. E a hora que começar a guerra, e a hora que faltar comida na tua mesa, e a hora que você tiver que provar que você é fiel a Deus, ou é fiel ou morre, ou defende o nome de Cristo, ou nega. O que é isso? Falta firmeza. Superemos esse momento, passamos por cima de tudo isso. Daqui a pouco a gente vai estar junto, adorando a Deus, podendo abraçar, podendo dar glória, podendo entrar no reteté de Jeová. Mas tenha firmeza da tua fé. Receba de Deus essa noite uma palavra do céu para a sua vida. Não permita que a sua fé vacile. Não permita que a sua fé oscile. Mas mantenha o propósito de servir a Deus. Defenda a sua fé. Tenha firmeza de propósito. Nós vamos vencer.
A bênção de Deus está sobre nós. A promessa de Deus está sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre a igreja de Deus. Receba de Deus essa palavra nessa noite. Característica de quem tem estabilidade. Não se move do seu propósito. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme a placa da igreja. Não. Conforme o Evangelho de Cristo. Para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Pastor, qual é a outra característica de quem tem estabilidade? Primeiro, ele não se move do seu propósito. Segundo, ele tem o mesmo Espírito. Ele trabalha, ele peleja, ele luta, mas ele luta por um propósito do bem-estar do seu irmão, da sua fé. Ele vai se portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Não conforme alguém quer que você seja, mas segundo o que a palavra de Deus quer. Tem gente que você está indo para lá, ele quer vir para cá. Tem gente que você fala que é A, ele diz que é B. Tem gente que você fala que é pedra, ele fala que é pau. Você fala que é amarelo, ele diz que é verde. Nunca entra no mesmo sentimento. Quem tem estabilidade caminha no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Paulo vai precisar, nesse mesmo livro de Filipenses, tem uma conversa com duas irmãs que estavam tendo dificuldade, Evódia e Sintique. Eu já preguei isso na série. Paulo vai dizer que as duas tinham que se acertar. Para quê? Para que elas tivessem, para que sintam o mesmo no Senhor. Tem gente que não quer sentir o mesmo de jeito nenhum. Ele quer ser sempre do contra. E aí a obra sofre. E você sofre também. Se você faz parte da obra, se você faz parte do reino, você também sofre. Então é hora de estar todo mundo no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Interessante que a oração de Jesus fala isso. Que a vontade do Senhor ela seja como é no céu aqui na terra. Os propósitos precisam ser iguais. A ação de Deus na nossa vida precisa ter liberdade para ele agir e para ele trabalhar. Você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida para que você sinta o mesmo.
Meu Deus, olha aqui, olha aqui. Mas, pastor, qual é mais uma característica? Para terminar, mais uma característica da estabilidade. Primeiro, não se move do seu propósito. Segundo, tem o mesmo espírito. Terceiro, ele persevera nas provas. Nós poderíamos citar muitos versículos, mas vamos para Marcos, capítulo 13. Vamos ver o que Marcos, no capítulo 13, e o versículo número 13 diz: e sereis aborrecidos por causa do amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então o que precisa é perseverança. O que precisa é persistência. O que precisa é firmeza. O que precisa é estabilidade. Eu vou vencer. Deus vai me dar graça. Eu vou permanecer. A vitória será grande. O milagre vai ser grande. A bênção vai chegar. Qual é a outra característica da estabilidade? É suportar as tentações. O que mais, pastor? É ser paciente no sofrimento. Abra a Bíblia, por favor. Hebreus capítulo número 12. Versículo de número 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Veja o que diz a palavra. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus, à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Desfalecendo os vossos ânimos, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, ou como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendidos. Pacientes no sofrimento, pacientes na correção, pacientes na tentação, suportando a tentação, perseverando na prova. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos agir. O crente que tem estabilidade, ele passa. É fato e é fácil identificar quando ele tem essas características. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Me perdoe, já estou terminando. Não vou passar do horário. Que o Senhor Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua presença aí nesta live. Que Deus em Cristo abençoe. Que você seja firme. Que a sua vida seja alicerçada no Senhor. O vento ele passa, mas o crente permanece firme, servindo a Deus. E a vitória, ela é nossa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar. Lembrando que nós vamos continuar
servindo a Deus e adorando ao Senhor, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Antes de orar, eu quero dar alguns avisos concernentes à obra do Senhor durante esta semana. Na quinta-feira, nós voltaremos com mais uma live, nossa quinta de fé, estaremos adorando a Deus juntos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Lembrando também que no próximo domingo nós teremos o nosso grande culto Celebração da Família, online também, tá? Online também, a partir das 19 horas. E o domingo nós faremos no templo. Na quinta-feira eu farei aqui em casa, tá? Mas no domingo nós faremos a live no templo, tá ok? E aí no domingo nós teremos então a participação do grupo de louvor adorando a Deus juntamente conosco, ok? Claro que respeitando todas as determinações dos departamentos de saúde, né? Cuidando sempre com distanciamento, álcool em gel, né? Água sanitária, a bacia com água sanitária e água lá na porta, né? Com as máscaras, mas voltaremos domingo à live no templo com a participação do grupo de louvor. Pastor, quando voltaremos os cultos presenciais? Meus irmãos, como eu sempre digo a vocês, eu estou orando a Deus, pedindo a direção do céu, para que nós possamos voltar com segurança. Eu acredito que nesse mês de agosto, quem sabe, né? Sem ser nesse domingo que é dia 2, no outro domingo, quem sabe, né? Nós possamos voltar com, mesmo tendo aquelas restrições, pessoas acima de 60 anos não pode, crianças abaixo de 12 não pode, né? Os distanciamentos, mas muita cautela até lá. Eu peço aos irmãos, aguardem, fiquem tranquilos, logo tudo isso passa e nós estaremos juntos em breve adorando a Deus. Amém? O propósito do meu coração é que nós estejamos o mais rápido possível em cultos presenciais, mas eu também não posso e não quero colocar ninguém em risco diante dessa doença tão cruel. Que Deus continue nos guardando, que Deus continue nos protegendo, que a boa mão de Deus continue sobre as nossas vidas. Deus até aqui tem dirigido as nossas vidas e eu sei que Ele continuará nos dirigindo para que possamos tomar decisões sábias, prudentes e que possa também trazer segurança a todos nós. Eu prezo muito pelo seu bem-estar, pelo bem-estar da sua família, pelo bem-estar dos seus filhos, né? Eu prezo muito pela sua saúde e eu peço que vocês, em nome de Jesus, compreenda essa preocupação que eu tenho. Tá? Que Deus em Cristo continue cuidando de todos nós. Eu vou orar por você, vou orar pela sua casa, vou orar para que Deus nos dê, a todos nós, uma noite de paz, uma noite de descanso e um amanhecer de vitórias em nome de Jesus. Eu quero lembrar os irmãos, ouçam, divulguem a nossa web Rádio Vida com Deus. A nossa web Rádio Vida com Deus está uma bênção. Ela está alcançando muitos estados brasileiros. O sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. O sudeste do país, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Subindo para o Nordeste, Bahia, Maranhão lá em cima, Distrito Federal, tem sido uma bênção. E o propósito nosso é esse, anunciar o Evangelho de Jesus através da ministração da palavra e também através dos louvores. Amém? Continue orando por nós, continue contribuindo na casa de Deus, continue sendo fiel ao Senhor na sua contribuição, nas suas ofertas, no seu dízimo e na parceria do projeto Neemias. Nós estamos concluindo alguns compromissos da laje, do madeiramento e logo em breve
nós retomaremos a nossa construção. E eu peço aos irmãos que continuem cooperando, continuem contribuindo. A sua contribuição é de extrema necessidade para todos nós. Nós necessitamos da sua cooperação e eu peço que a boa mão de Deus repouse sobre a sua vida, lhe dando prosperidade. Mas eu louvo a Deus. Eu estava comentando esses dias com alguns companheiros e eu não tenho que reclamar da nossa igreja sede, das nossas congregações, do nosso campo de trabalho. O nosso campo tem sido um campo abençoado, nós estamos sendo abençoados, mesmo há mais de 4 meses sem culto. Deus tem colocado a sua boa mão sobre nós e nós temos cumprido os compromissos da igreja e temos visto o cuidado especial de Deus sobre a sua igreja. Você faz parte disso. Você faz parte desta igreja, deste campo de trabalho. Então eu peço, continua com alegria, contribuindo na casa do Senhor. Meus irmãos, muito obrigado. Deus os abençoe. São 9h06 aqui no meu relógio. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. O nosso próximo encontro pela live é na quinta-feira. E eu espero você participando conosco deste culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Oremos. Pai querido eterno, na tua presença bendita nós estamos nesta oportunidade. Te louvamos, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos na tua presença. Eu quero neste momento lhe agradecer por tão grande privilégio e quero, meu Senhor, pedir a tua bênção, a tua ajuda em prol aos teus filhos, a cada família, a cada lar aqui representado. Eu peço que a tua boa mão esteja sobre a vida dos teus servos. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso, um amanhecer de vitórias, um amanhecer de milagres. Porém, se vier buscar a tua igreja esta noite, leva-nos contigo às mansões celestiais. Pai, eu peço a tua ajuda, peço a tua bênção. Ajuda-nos, ó Pai. Recompensa a cada dizimista, recompensa a cada ofertante, a cada parceiro do projeto Neemias. Que a tua boa mão esteja sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu peço por aqueles que estão desempregados. Abre a porta do emprego. Supre a necessidade dos teus filhos. Faça, meu Senhor, um milagre de uma forma especial para que o teu nome seja glorificado. Pai, nós pedimos a tua bênção e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por estarmos juntos adorando a Deus nesta noite. Bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo reina em cada coração. Os irmãos que estão alegres digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E na nossa frente vai o Senhor Jesus. Aplaudo Jesus porque Ele é bom. A todos uma boa noite na paz do Senhor e até quinta-feira na live. Amanhã estou na rádio de manhã a partir das 8h30, programa Conexão Vida com Deus. À tarde, às 5 da tarde, Geração em Cristo. Às 6 da tarde, programa Saudade. Espero você também na nossa web rádio Vida com Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço. Bom descanso. Fica na paz.